nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, vamos colocar na presença do Senhor e pedir que Ele nos ajude e que essa formação sirva para o crescimento da vida espiritual de cada um de vocês, para a maior glória de Deus, para o bem das almas. Senhor, que a Tua graça inspire, sustente e acompanhe nossas obras, para que tudo comece em Ti como em sua fonte e tenda sempre a Ti com o seu fim. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar agora sobre o pecado capital da inveja. O que é o pecado capital da inveja? Nós vamos recorrer ao material que eu tenho aqui na minha frente, o material que eu elaborei. Vou ir lendo algumas coisas para nos ajudar, inspirado nesse livro, né? Muitas delas. O pecado da assídia, né? O demônio do meio-dia, que é mais conhecido como pecado da assídia, e também inspirando-nos no Catecismo da Igreja Católica, livro que todos vocês devem ter à mão, hein? E ler com mais frequência, importantíssimo, né? Doutrina da Igreja, que nesse livro condensa toda a doutrina de maneira muito espetacular, maravilhosa. Vale a pena tê-lo à mão, ler muitas vezes e nos formar cada vez mais, não só para repelir o pecado, mas também para nos imunizar contra eles, né? Porque certamente a vida cristã neste mundo é uma luta, é um combate espiritual. Nós vamos ir falando dos 7 vírus espirituais que são tão letais quanto esse vírus que está por aí, que as pessoas temem tanto, e muitas vezes não nos damos conta também que existem outros tipos de vírus, outros tipos de pandemia que tem feito um estrago terrível nas almas, nos corações, e temos que aprender, meus irmãos, a nos imunizar contra todos eles. Vamos lá, o pecado da inveja, pecado capital da inveja. Contra o pecado capital da inveja existe a virtude contrária. Qual é a virtude contrária a esse pecado? A virtude contrária é o amor fraterno, né? Ou caridade fraterna. Então, sempre que a igreja fala de uma realidade do pecado, nesse caso os pecados capitais, existe também a realidade positiva, que é o contrário a esse pecado, que é a virtude, nesse caso a virtude da caridade fraterna. O que consiste o pecado capital da inveja? Consiste, meus irmãos, em nos vermos uns aos outros como competidores, uns dos outros, competidores. Isso significa, ao invés de ver os irmãos como um dom de Deus para mim, né? Os irmãos são um dom, me enriquece, me ajuda, vem a somar, e eu vejo como competidor. Então a gente se arma, a gente vê o outro como um inimigo, como alguém que me tira protagonismo, alguém que rouba meu posto, alguém que pode se destacar mais que eu e pode tirar o protagonismo, pode tirar prestígio, admiração dos outros, enfim, né? Então ver nos outros competidores e não dons de Deus que vêm somar em nossas vidas, né? Porque que bom é olhar ao redor e ver que as pessoas que nos rodeiam, os irmãos que Deus nos deu, principalmente, são dons, é bom, né? Se vem a somar em nossa vida. Ninguém vive isoladamente, né? Nós vivemos numa relação de convivência mútua, que somamos, né? Que crescemos, que aprendemos, que nos enriquecemos. Mas o invejoso, ele vê sempre nas outras pessoas, né, alguém que lhe tira protagonismo. Então, uma realidade que, ao invés de me ajudar, me prejudica. Então, ao invés de somar, diminui. Essa é a concepção do invejoso, né? Para o invejoso, tudo, ao invés de somar, ele considera que tudo e o outro, principalmente, lhe subtrai, né? O invejoso fala mal dos outros o tempo todo. Por quê? Falatório, porque a difamação, a fofoca, a crítica hostil, né? A maledicência tem a ver com a inveja. Sim, porque justamente, né, eu interpreto o outro como um adversário ao qual eu devo denegrir a imagem dele, eu devo expulsar essa pessoa do meu caminho, porque essa pessoa me estorba, essa pessoa me atrapalha, essa pessoa me impede crescer, me tira protagonismo, né?
Outras vezes, claro, o invejoso ele se cala, mas o seu silêncio está cheio de barulho, o seu silêncio está cheio de barulho por dentro, está cheio de ruído. Então não é um silêncio de uma pessoa serena, é um silêncio que ele se cala, mas no fundo ele está incomodado, triste, né? Por isso a inveja gera em nós, né? A inveja, esse pecado gera em nós tristeza, gera em nós desânimo, gera sofrimento. Por quê? Porque as pessoas invejosas sofrem muito, as pessoas invejosas vivem tristes, as pessoas invejosas, elas não são capazes de se alegrar com os outros, por isso ela vive sempre atormentada. Por isso disseram, e com razão, os mestres da vida espiritual, que o invejoso é um mártir do demônio. É um mártir, mas um mártir do demônio. Então ele sofre muito, mas ele sofre por causa da inveja que o corrói por dentro, né? Por isso a inveja é uma espécie de competição entre pessoas de baixa autoestima, por dizer assim, pessoas complexadas, né? Seja você mesmo, dê graças a Deus pelos dons que você tem e não olhes para a direita ou para a esquerda, porque o invejoso tem sempre muito, como se fosse um torcicolo espiritual, sabe? Está sempre olhando para o outro assim de lado, né? Sempre se incomodando com o outro. Está sempre olhando e se comparando com os demais, ao invés de olhar para frente, ao invés de olhar para cima e ver nos irmãos, com as pessoas que vêm lhe ajudar em sua vida. Por isso, como atua o demônio nas pessoas invejosas? Porque todo pecado vem do mal, é incitado pelo mal, pelo maligno, né? A estratégia do maligno com respeito às pessoas invejosas é isolá-las, porque o pecado capital da inveja gera outros pecados. Então isola, fazendo acreditar que ela é autossuficiente, que o invejoso ele se isola porque ele acha que ele se basta a si mesmo. Ele se isola pela soberba, por isso gera soberba, e se cala pela desconfiança. Então ele se isola, mas ele se cala, se precisa de ajuda não fala, se precisa de apoio, né? Porque ele se sente autossuficiente pela soberba e se isola e se cala pela desconfiança. É a tática de Satanás contra as pessoas que caem nesse pecado da inveja. Pela soberba nos isolamos e pela inveja também, porque sentimos inveja daqueles que poderiam nos ajudar. Então aquelas pessoas que poderiam me ajudar, eu sinto inveja e me isolo delas, né? No fundo, o demônio quer que nós fiquemos sozinhos, isolados. Por quê? Porque assim é mais fácil de nos derrubar. Como naquelas imagens, daqueles documentais sobre aqueles animais da África, né? Você já viu como são as táticas dos predadores? Então eles veem que enquanto estão em manada, né, eles não conseguem atacar. Por quê? Porque são maioria, porque estão unidos, porque são fortes. Mas quando um deles fica meio isolado, né, então é muito mais fácil de atacar. Por isso o demônio ele sempre ataca a vítima, né, no pescoço, igual o leão, né, quando a leoa quando ataca no pescoço. Por quê? Primeiro a pessoa se isola, o invejoso, o soberbo, e depois se cala. Por quê? Porque o demônio faz com que a pessoa ela se sinta autossuficiente e não seja capaz de ser humilde e pedir ajuda caso necessite. Então ela se isola pela soberba e se cala pela desconfiança. Essa é a tática de Satanás para atacar as pessoas invejosas, as pessoas que caem nesse pecado capital da inveja, né? Comento aqui. É necessário para vencer o pecado da inveja exercer atos de superação, ou seja, é necessário vencer a si mesmo sendo amável com os demais. Então é muito importante entender isso. Ser amável, ser carinhoso, ser atencioso, por mais que o outro às vezes te incomode, por mais que o outro seja difícil conviver com ele. Por quê? Porque não necessariamente nós temos que, por me sentir incomodado com uma pessoa, por essa pessoa não me cair muito bem, né, por essa pessoa não me resultar muito simpática, não tenho muita simpatia por ela, então, né, eu me isolo, eu evito, me esquivo. Ou se não, se tem um impulso de um mau sentimento, mal solto também, porque claro, eu sou muito sincero, eu falo o que eu penso. Não, gente, não é hipocrisia você se vencer interiormente
e você ser amável com o outro que te incomoda, ou você se sente incomodado com o outro. Não, significa se vencer teus impulsos desordenados. Porque deixar-se levar pelos sentimentos não é que eu sou muito sincero, eu falo o que eu penso, eu digo o que eu sinto. Não, isso não é ser sincero. Isso é deixar-se arrastar pelos vai-e-vem dos sentimentos. Então, você não pode falar tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que... Eu posso sentir uma aversão por uma pessoa, não impede que eu me vença nesse sentido. E trate com amabilidade aquela pessoa, e trate com carinho. O invejoso, claro. O invejoso não, ele se deixa arrastar. E solta tudo que vem pelo pensamento. Então é muito importante aprender a vencer-se para vencer a inveja, o pecado da inveja. Para vencer essa má inclinação, porque é uma má inclinação. É necessário vencer com atitudes de carinho, com determinação, esforço, para que faça atitudes que sejam de amabilidade, de carinho. Porque para vencer a inveja é necessário se esforçar para ver nos outros um dom de Deus, um presente de Deus, uma graça de Deus. O outro é um dom de Deus para mim. E portanto eu devo cuidar, atender, dar carinho, atenção, ser amável, educado, respeituoso. Os outros são presentes de Deus para mim. Então essa é a forma da gente vencer a inveja. Por isso os autores espirituais dizem que a inveja ela é amarela e fraca. A inveja é amarela por quê? Porque morde, mas não come, não se alimenta. Então, as pessoas que são invejosas, elas são tremendamente raquíticas, espiritualmente falando. Entre os dons do Espírito Santo, agora nós falamos sobre esse vírus grave, que é o vírus da inveja. Como combater esse vírus? Que antídoto? Pois o antídoto vem do Espírito Santo, o médico das almas. E o Espírito Santo nos ajuda a vencer a inveja, o pecado capital da inveja. São Felipe Neri, a cada pecado capital, ele coloca como antagonista, pois um dom do Espírito Santo. A virtude seria a caridade fraterna. E o dom do Espírito Santo? Que dom do Espírito Santo? São Felipe Neri, ele propõe como dom para antídoto, para combater esse vírus, o dom do entendimento. Por que o dom do entendimento? Diz, porque nos ajuda a ter a intuição que nos permite conhecer a verdade de Deus e a verdade da vida. Porque com o dom do entendimento, aprendemos a nos amarmos, a conhecer nossos pecados e os dons que Deus nos deu e viver na verdade, ou seja, somos importantes, somos pessoas que valemos muito, temos muitos dons, muitas qualidades, mas também temos nossos defeitos. Então andar em verdade é isso, em verdade. Sou dom de Deus, sou filho de Deus, com as minhas limitações, mas com as minhas qualidades. E assim descobrir nos outros também um dom de Deus que vem me ajudar, que vem somar, que vem me enriquecer, não vem me subtrair, nem vem me roubar, nem vem se tornar um adversário, um competidor. Então o dom do entendimento nos faz ver com a visão sobrenatural a verdade de quem somos, a verdade real de como somos para Deus e para os demais. Por isso, para Deus somos filhos amados, para os demais somos também pessoas que traz muitas qualidades, muitos dons e também limitações. E os outros me ajudam assim como eu ajudo os outros, ou devem me ajudar como eu devo ajudar os outros. Então, nesse sentido, as pessoas que me rodeiam não estorvam, as pessoas que me rodeiam me ajudam. E assim Deus nos quis unidos, Deus nos quer unidos, uns ajudando os outros. Então esse é o vírus da inveja que nós temos que aprender a combatê-lo e também o antídoto para combater esse vírus que é letal para a nossa alma, para a nossa vida espiritual.